Estamos de volta com mais um episódio extra exclusivo dos assinantes das Cunhãs. Coisa boa demais a gente estar com essa galera aqui junto com a gente. É sempre tão agradável, sempre tão animador, né? Hoje é uma quinta-feira, dia 30 de setembro. E, claro, estamos as três aqui, né? Vou dar um oi para a Ebele. Oi, Ebele. Oi, Camila. Oi, galera. Tô feliz demais. Realmente, assim, eu passei o dia trabalhando, ocupada, tive grupo de estudo. Mas é tão bom quando acaba e a gente vem para cá conversar, se atualizar. E eu aprendo, né? Porque eu não consigo acompanhar tudo e ouvir as análises de vocês e os comentários de vocês aqui no chat é massa. Então, meu povo, vocês que são assinantes, venham participar. Fica o convite, é massa, ó. A gente está fazendo mais tarde, 8 horas, dá para todo mundo se programar e vir para cá, porque depois ainda tem os momentos fofoca, né? Hoje, inclusive, teremos aí uma fofoca. Já tem uma fofoca. Vai sair no episódio, mas se vocês estivessem aqui, não é mesmo? Fofocas prometidas. E aí, Inês Aparecida, nossa diva maravilhosa, tudo bem? Eu também sou como a Ebele, acho tão boa essa conversa, acho ótimo, adoro mesmo. E a gente põe em dia e discute, ouve as pessoas também comentando, né? A gente sabe o que é que os nossos seguidores estão falando, estão pensando, eu acho maravilhoso. Adoro. Por mim, ficar conversando aqui até 11 horas. Pior que é assim, vocês não imaginam a gente se encontrando pessoalmente também. Pense na fofocaiada, não é infinito, assim. Se não tem uma assim pra falar, chega, vou embora. Tem que botar a vassoura atrás da mesa. Eu só fico imaginando as figuras com a orelha vermelha, assim. Gente, hoje, esse episódio essa vai ser pra gente comentar um pouco o que tá rolando na CPI da Covid, que nos últimos dias, de fato, deu uma revigorada, né? Como diria já o Gil do Vigor. Revigorou e trouxe elementos assim, que foram, de fato, impactantes, foram estarrecedores, uma situação gravíssima que, tipo, é muito próxima de todos nós. Não é mais uma tentativa de comprar vacina e fraudar essa compra. Agora, foi um fraude de certidão de óbito, foi fraude de tratamentos, né, em pessoas que podiam ser os nossos pais, podiam ser os nossos avós, podiam ser pessoas próximas, sabe? E isso aconteceu de fato, e tá aí, cada depoimento após depoimento está se comprovando. E isso totalmente interligado com o governo federal. Então, não foi uma iniciativa isolada de um grupo específico, né, como foi o caso da Prevent Senior. Então, a gente vai comentar um pouquinho do que aconteceu, do que tem acontecido nos últimos dias da CPI. E, lógico, nem tudo são flores. Ontem mesmo teve aquele depoimento bizarro do velho da van. A gente pode começar por aí, de repente. Gente, o que foi aquilo? Para mim, foi um desserviço. O velho da van ia falar... Ele só fez uma performance para o público dele, riu da cara de todo mundo, ele foi o palhaço que ele é, pronto. E não tinha como extrair outra coisa dele. Gente, que tiro no pé chamar o velho da van. Eu achei erradíssimo a CPI convidar aquele homem. Achei erradíssimo. Não sei onde é que está a cabeça desse Aziz, do Renan. Foi o Renan que chamou, né, que pediu. Mas sim, se o Renan chamou, os outros deviam ter alertado. Renan, não vamos chamar esse papagaio velho aí, não, porque é um palco para ele, deram palco para ele. Só fizeram isso, deram palco. Eu tive ódio, eu ficava bem longe, mas é um jeito de escutar. Mas deram palco para aquele homem. Ele ia dizer alguma coisa? Nada. E outra coisa, eu achei que não houve uma contrapartida aqui do lado dos senadores de botar aquele velho na parede, tá entendendo? Não houve. Não houve assim, uma coisa mais incisiva, não desmentiram ele, nada. Outra coisa que podiam ter dito, eu diria, não sei o que, não tem nada a ver. Tem. Eu dizia assim, o senhor é tão isso, aquilo outro, por que o senhor não paga o que o senhor deve ao governo, tantos milhões? Eu dizia. Desmascarava ele bem direitinho. Se viu o palco, ontem as redes sociais dele devem ter bombado, né? Foi. Lógico. Não fui nem atrás de ver, eu achei erradíssimo. Para mim, a CPI tem umas coisas erradas, muito erradas. Inclusive, a falta de preparo. Tem horas que eu acho aqueles senadores despreparados para rebater
tá entendendo? Para rebater as mentiras que são ditas ali. É para rebater mesmo assim, incisivamente. Quem rebate, não é puxando saco para o nosso gênero, quem rebate mais são as mulheres. Hoje mesmo, na hora que aquele homem estava mentindo pra caramba, o que Otávio Cafuri, que é um empresário era do Vem Pra Rua e agora ele dá aquele grupo, aquela Brasil, o quê? Um Instituto Brasil, Força Brasil, Instituto Força Brasil, e é financiador, Cafuri, e ele é financiador de sites de fake news. Fake news, e ele é financiador do Bolsonaro desde a campanha. Isso. Aí eu acho isso. Ele dizendo, o senador pergunta, o senhor disse contra a vacina, papapá. Porque não tem comprovação. É para a pessoa ir perguntar e já ter a tréplica, coisa que eu não vejo. Aí vejo quando demorou para replicar. Uma senadora, e a senadora disse assim, olha, toda vez, pedindo ao Aziz, toda vez que esse senhor disser uma inverdade, rebata, diga que é uma inverdade, porque senão ele vai continuar disseminando essas mentiras. Eu acho isso, erro da CPI. Convidar certas pessoas, não foi só o velho da van que eu achei que não tinha nada a ver. O de hoje também não serviu de grande coisa, esse Otávio aí. Para mim, não... Vocês acharam que rendeu alguma coisa? Pois é, o que é o óbvio que é uma mentira, que só diz mentira, acho que ele é muito mais, ele estaria muito num palco muito melhor, o fórum dele era melhor, naquele inquérito das fake news e tal, sim, não rola o processo, sim, mas eu acho que ali, acho que também foi assim, sabe? Gente. Muito nada a ver. Ele, o velho da van, já teve outros aí ao longo dessa CPI, que eu acho que não tinha. E duas ressalvas que eu faço e duas críticas, né? Que é a falta de preparo desse pessoal. Não é possível. Nós temos acesso a tudo. Hoje em dia você tem acesso a tudo. Pô, dá um Google, aparece. Tem equipe, eles têm assessoria para mostrar o que as pessoas disseram, os vídeos. Pronto, na hora que esse Cafuri aí falasse assim, não está comprovado máscara. Mostra as pesquisas sobre máscara, aquilo, você com máscara, o outro com máscara, menos tantos por cento não transmitir a Covid, um com máscara e um sem máscara. Pronto, mostra. Eu acho isso aqui, que sabe, dá pano para as mangas e dá espaço para esse pessoal que mente. Eu não tenho umas coisas, faço muita reticência à CPI. Eu vou só apresentar uma ponderação em relação a isso aí. Eu também acho que se eles tivessem calculado melhor, vamos aqui, vamos ver aqui os prós e contras de chamar o Luciano Hang, por exemplo, para a CPI. O cara é quem é, ele é do espetáculo, ele se comunica, querendo ou não, bem, com toda aquela palhaçada dele. Tem uma definição do Gregório do Vivier, não sei se vocês viram, que é bem interessante, é a estratégia do clown, né, do palhaço, é de rir de si mesmo, é de ironizar a si mesmo, e ganhar a empatia do público, é meio que o que todos eles fazem, no fim das contas, e talvez o velho da van seja um dos mais expressivos exemplos dessa estratégia clown. Agora é o seguinte, podia ter calculado, não vamos chamar não, porque vai ser palco, bater palma para doido dançar, como dizem o ditado, mas, meu povo, a gente não pode esquecer que é um cara suspeito de crimes, é um cara suspeito de financiar redes de disseminação de notícia falsa, é um cara que, comprovadamente, né, todos os indícios mostram, que mentiu em relação ao atestado de óbito da mãe. Então, assim, motivos tem isso, a CPI está entrando nesses pontos paralelos para ver se extrai alguma coisa, foi inútil, no fim das contas foi o espetáculo e o palco que ele queria, a gente sabe que o Luciano Hang provavelmente vai se candidatar no ano que vem, quero muito ver a derrota dele, porque eu acho que o tempo dele estava mais para 2018 do que para 2022. Pode ser que, como o bolsonarismo ainda existe, né, e vai resistir, talvez seja eleito aí para qualquer cargo, mas eu acho que não é uma eleição certa, não. Para mim, esses tipinhos muito antissistema, antipolítica, os outsiders, né, como chamam, o tempo deles foi muito 2018, não sei se é eleição fácilzinha, a não ser que um cargo desse majoritário ele acabe entrando.
Mas, enfim, é um cara que sabe aproveitar palco, no fim das contas foi completamente inútil, porque ele não disse nada de novo, mas, ao mesmo tempo, racionalmente, eu acho que ele era para ter sido chamado, sim. É um clown com aspectos de crime, meu povo. E isso tem que ser mostrado, sabe? Bom, mas é aquela coisa, né? Gente, eu fiquei estarrecida. Eu estava passando o YouTube, eu não sei se vocês viram. Se não viram, vocês vejam para eu não ter passado essa raiva só. Um vídeo que ele gravou chegando na sede da Havan. Vocês viram isso, meninas? Não, Camila? não vi. Mulher começa filmando os funcionários tudo dentro de um salão de verde e amarelo, sem máscara, cantando o hino da Havan, que é ridículo, com os balão verde e amarelo e cantando. Aí lá vem ele, aparecendo. Aí começa a cantar também e cumprimentar o povo e pulando. Gente, é um circo, é um show de horrores. É um show de horrores. É engraçado como eles apelam a essa questão do humor, né? Hoje, o que foi hoje, o tal do Otávio Facuri, ele, logo no começo, depois ele fala, e tal, o senador Fabiano Contarato deu uma resposta daquelas lapadas, assim, gigantescas. Por quê? Porque esse sujeito, nas redes sociais dele, fez uma gracinha. Foi homofóbico com o Fabiano Contarato. Assim... Enfim, fez uma postagem lá que eu não vou replicar, não vou falar como é que foi, mas foi super homofóbico. E o Contarato, que é delegado da Polícia Federal, é gay assumido, pai de 2 crianças, casado, e, tipo, deu uma lição, deu sabe, uma loucura ali, assim, foi incrível. E... Não, eu chorei, tu acredita? Não, com certeza, Inês. Foi muito emocionante. Muito. Ele disse tudo. E o sujeitinho... Calma do mundo. Calmo, mas firme. E dizendo tudo. A minha família não é pior do que a sua. Não é porque eu não tenho uma família tradicional que é pior. Não é. E eu estou aqui expondo minha família porque é isso. O Brasil é um dos países que mais tem mortes de pessoas LGBTQIA+, do mundo. A gente tem que agir contra isso. E aí o sujeitinho foi pedir desculpa, né? Então o cara estava lá, né? Viu que queimou ruim para ele. Foi pedir desculpa e falou assim, não, foi só uma brincadeira. E eles têm essa coisa de chamar tudo de brincadeira. Então o velho da van é uma brincadeira. Esse Cafuri aí é uma brincadeira, sabe? É uma coisa muito, assim... ridículo até. É a coisa da quinta série que a gente brinca, né? É degradante. Degrada a política, avilta a política, é uma coisa que... Cafuri, ele fez de maldade, a resposta do Contarato foi perfeita, foi emocionante, foi, assim, lindíssima. Eu estava lá na cozinha só escutando, estava nos pratos, né? Sim. Que coisa linda a fala daquele homem. Aliás, quando ele fala, ele assim, para mim, eu ia votar lá, se eu pudesse ia votar lá no Espírito Santo. Não, e ele entrou no lugar do Magno Malta, viu, Inês? Você lembra do Magno Malta? Ele entrou no lugar do Magno Malta. Aos eleitores do Espírito Santo terem enxotado aquela pústula chamada Magno Malta e ter posto o Contarato. E esse Cafuri aí, não é brincadeira, não. Que ele, agora, achei legal o Aziz. Engraçado, vocês nas redes sociais são tão valentes, falo isso quando chega aqui, tudo murcho, tudo com medo. Ele inventa mentira todo santo dia, e ele financia. Além dele dizer, ele financia. Ele não faz de brincadeira, não. Mas uma das senadoras disse assim, eu não acredito que o senhor acredita no que diz, porque o senhor teve uma formação muito boa, o homem é formado, porque a família dele é rica, de muitas gerações, né? Novo rico não, né? O bisavô dele, parece que assim, da época do Matarazzo, um cara que enricou logo que chegou no Brasil. Aí o senhor foi muito bem formado, o senhor tem informação aqui no exterior e pá, o senhor não acredita nisso que o senhor está dizendo, não. Queria saber qual é o seu interesse de ficar ao lado de um presidente desse. Ele não respondeu. Nunca é ideológico.
né? Não é ideológico, não é? É que ele não acredita naquilo, não, menino. Óbvio que é interesse. Você sabe que eu fico em dúvida se ele não acredita? Porque, para mim, cada vez mais fica claro que esse pessoal, beleza, como ele falou, ele teve uma educação bilíngue numa escola americana, depois foi para os Estados Unidos, trabalhou em Wall Street, o cara trabalhou nos principais bancos do mundo, até ele voltar para o Brasil e assumir os negócios da família e tal. O cara, enfim, teve uma carreira brilhante nessa parte estudou na FGV aqui, fez no Brasil, mas, cara, é ultra neoliberal, assim, o ambiente que ele frequentou foi esse, então, para chegar na cabeça dele uma historinha de, tipo, temos que agir contra o comunismo está ameaçando o mundo, e tudo isso contra a China, contra não sei o que, para mim, eu acho que é fácil, pelas relações que ele construiu, então, e também por uma deficiência nas leituras críticas, então, o cara, ele teve toda essa carreira e tal, e aí, de repente, ele falou assim, não, eu achei que era hora de eu me dedicar à minha pátria. E aí ele foi estudar, foi ouvir sobre política. O que será que esse homem foi ouvir sobre política? O que ele foi ler sobre política? Olavo Carvalho. Então ele estudou Olavo Carvalho. Deve ter sido. Deve ter sido. Eu até faria essa pergunta. Talvez ele seja filhote do Olavo de Carvalho. Cara, eu não duvido que ele acredite. Eu não duvido que ele acredite. E assim, outro erro da CPI, o Renan Calheiros só se enrolava, não conseguia falar direito, ele se enrola demais, é definir claramente o que é uma opinião do que é um crime. Qual a diferença de uma opinião para um crime, sabe? Isso teve vários momentos que o cara simplesmente repetia, é a minha opinião. Eu não sou médico, não sou especialista, mas é a minha opinião. E como no Estado Democrático de Direito, todo mundo tem a liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser. Só que ele não estava utilizando só a liberdade de expressão, ele estava cometendo crimes. Alguns senadores conseguiram expor isso de uma forma mais articulada. Outros, principalmente o Renan, foi uma bomba. Toda vez que tentava explicar, enrolava mais ainda. E dava vontade de dar uns tapas ali. Falava assim, meu filho, acorde. O Renan não é o mais desenvolto dessa CPI. Não é o mais desenvolto, não. Ele não tem a desenvoltura do Randolph, né, das mulheres, nem se fala, incomparável. O Renan lê ali um roteirinho, o negócio dele é muito político, mas para arguir e para pegar essas contradições que a Inês está dizendo, ele definitivamente não é o melhor. Aqui eu vou ler alguns comentários da galera aqui participando. A Natalícia falou assim, que pior que o velho da van foi a Regina Duarte dizer, Luciano Hang, o Brasil te ama. Ela falou isso? Falou. A Rayane comentando aqui, um verdadeiro palhaço esse velho da van, mas ele assume isso, é estratégico de fato, né? A Natalícia depois falou de novo assim, palhaçada, mas o gado ainda defende que os atestados de óbitos foram fraudados com falso diagnóstico de Covid, pois cada atestado dado era repassado, recebia aí 18 mil reais. É uma das histórias que estão rolando, como eles chamam, né, as narrativas, né, que eles mesmos produzem muitas. Gente, é isso. Aí vamos entrar justamente nessa questão que a Natalícia falou dos atestados, né? Da fraude nos atestados, do diagnóstico que era modificado ao longo da internação. Antes da fraude, Camila, da licença, Natalícia, sim. Ainda aí sobre o velho da van, mas a intervenção do Giroquina. Mulher, pronto, tá bom. Ele todo dia ele tem que passar uma vergonha e nos fazer vergonha. Nos fazer vergonha. Então, ele nunca mais perguntou, mas aí ele, com o velho da van, ele pediu para o velho da van botar uma unidade, uma filial da loja Avan aqui, em Fortaleza, e pediu para ele financiar algum time de futebol, o Ceará ou Fortaleza, porque... quando a Avan financiar o Fortaleza, tu deixa de torcer, viu? Mulher, ela já financia, ela já é patrocinadora, não sei qual é o time, diz aí, meu povo, qual é, não sei se é o time que jogou um dia desse, que não é do Ceará, não. Aí eu estava até torcendo para esse time, quando eu vi o nomezão da Avan, eu Deus me livre. Eu vou já procurar aqui. Pois olha, não é edição, não, mas Giroquina, como se ele fosse assim, uma pessoa perfeita, o Giroquina nos mata de vergonha. Eu só fico olhando os comentários assim da imprensa do Sul, inclusive dizendo certas coisas que as pessoas, né, eles acham, deduzem que ele é, e não sabem o quanto ele é maldoso, porque tem um pessoal da imprensa do Sudeste
que trata o Giroquina como se fosse assim, um bobão, um papapá. Ele não é só um bobão, né? A gente sabe que ele não é um bobão. Ele é uma pessoa maldosa, né? Pois é, eu queria só essa parte, viu, Natalícia? Só porque essa vergonha, mais uma do Giroquina pedindo uma filial da Havan e que ele financie patrocínio ou Ceará ou Fortaleza. O Guilherme tá perguntando, e o Heinz, né? Até quando? Ontem ele estava até com os 2 óculos, né? Mas é isso, gente. Essa turma é o Heinz, é o Marcos Rogério, que é triste. Levou uma lapada da menina, da advogada, essa semana dos médicos. Foi uma lapada daquelas boas. E é isso, mas essa galera governista é difícil. E sabe o que é pior? Eles fazem isso sabendo que vai dar Ibope, né? E o Sim. pior é que dá. O pior é que dá. Hoje, o Boboca lá do Bolsonaro publicou uma foto com o vai da Havan rindo. A imprensa vai e reproduz. Bolsonaro publica foto. Gente, não aprendemos nada. O que essa galera faz? Até as burrices que eles cometem, erros de português, gafes, isso tudo é pensado. É mídia, é Ibope. É aquela coisa. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Essa estratégia de infâmia, ela alçou o Bolsonaro a ser alguém. Né, o cara autêntico, o cara que fala o que pensa, o cara que não é um intelectual, mas é genuíno. Então, a estratégia é essa há muito tempo. O Bora lá tá dizendo aqui, fiquei com vergonha alheia. Ontem no Twitter eu até botei isso, meu Deus, Girão, porque você faz a gente passar tanta vergonha, né? Que vergonha do Girão. Cara, é muita vergonha, pelo amor de Deus. Mas enfim... Vamos seguir, né? E assim, ele ainda tem chão nesse Senado, Ave Maria. Voltando, então, para essa última semana, né? Para essa semana de CPI, na terça-feira que teve o depoimento bombástico da advogada de 12 médicos da Prevent Senior, ou ex-médicos da Prevent Senior, né? Que trabalharam para a Prevent Senior e agora estão fazendo denúncias contra a operadora, né, desse plano de saúde. A advogada chama-se Bruna Morato, e ela foi representando essa turma e levou muita informação. E foi, de fato, talvez o momento mais estarrecedor, porque, de um certo modo, a gente já sabia que aconteciam algumas coisas, tipo o uso do tratamento precoce, ou preventivo, ou, sei lá, pelos hospitais. A gente já sabia que a Unimed, o Apvida distribuíram kit Covid, né? Com fitinha e tudo, né? Lacinho, tudo bonitinho. A gente sabia disso. Que, especialmente no caso da Unimed, eu não sei dizer, mas no Apvida eu tenho certeza. Eles meio que os médicos tinham obrigação de dar esses remédios. Eles não podiam não dar. Eu não sei na Unimed, tá bem? Mas eu soube de médico lá que falou assim, não, a orientação é essa para diminuir, para não ter internação. E a gente sabe o que aconteceu, né? Chegamos aí a mais de 600 mil mortes. A gente sabe o resultado disso. Então, as operadoras, essas outras, têm que também ser responsabilizadas por isso tudo. E tudo isso foi feito com o aval do Conselho Federal de Medicina, para piorar a situação. O Conselho que hoje, nesta quinta-feira, soltou uma nota dizendo, não... Nós nunca defendemos tratamento algum específico, nós falamos da autonomia do médico. O médico e o paciente conversando têm autonomia para decidir qual é o melhor tratamento. Se preferir não entrar num off-label, que eles usam esse terminho, né? Se for conservador e não quiser entrar no off-label, tudo bem. Se quiser fazer o tratamento off-label, tudo bem. Nós demos a liberdade, mas a gente sabe que toda a ação do Conselho Federal de Medicina foi para dar aval, sim, a experimentos com seres humanos. Experimentos que não foram feitos de maneira regular, com a supervisão que normalmente deve ser feita em qualquer tipo de experiência de testes, enfim, científicos. Em alguns casos, nem autorizados pelos familiares, né? Porque o que a advogada Morato trouxe é que, às vezes, o kit era aplicado, mesmo sem, não era nem pedida a autorização da família. Então, foi um negócio cruel, foi uma coisa... Gente, parece coisa de filme de terror isso aí. E aí, o pior, os caras, depois de 15 dias, a pessoa entrava lá e se internava, tinha que ser internada. 15 dias depois, já mudavam o código lá, a pessoa já não estava mais com Covid.
assim, já mudava o estado da pessoa. Ela tinha outra doença. E a partir daí, tipo, se ela morresse, como aconteceu com várias pessoas, não era Covid, ela tinha morrido por outra coisa. Como aconteceu com a mãe do velho da van, como aconteceu com aquele médico Anthony Wong. E a doutora Bruna, ela disse depois, ela declarou que está com medo do que pode acontecer com ela, depois das coisas que ela denunciou ontem lá na CPI. Ou seja, esse pessoal é mesmo uma máfia. Gente, só para lembrar, acho que vocês, os assinantes, podem ter até visto, os donos da Prevent Senior, 2 deles, eles têm uma banda de rock que toca músicas de cunho nazista. Inclusive, eles iam participar agora de um evento, aí, de um festival, e já foi cortado, né? Pois eles têm, aquele que foi lá falar, e outro, irmão, parece, é primo, uma banda de rock, que as músicas são de cunho, assim, nazista, genocida. Imagina uma coisa dessa. O lema da empresa é também o lema lá do Partido Nazista, era, né? Esqueci, depois eu vou recuperar aqui, vou até pesquisar. Mas eles faziam os médicos cantarem um lema lá, um hino da Prevent Senior extremamente, assim, de submissão, de lealdade, de fazer o que eles mandavam. E a doutora Bruna deixou claro que era uma questão da tradição do plano, dali, do sistema do hospital. Os médicos não tinham autonomia. E só que agora, nessa situação da pandemia, veio à tona a história. Obediência e lealdade. Pronto, bora lá. Bora lá, me diz quem tu é aqui, bota teu nome, porque eu queria te chamar pelo nome. Obediência e lealdade, exatamente, o lema dos caras. Kevin, é tu, pronto. Pronto, Kevin, valeu. No caso, toda a estrutura, então, ideologicamente, isso foi uma das contribuições que a doutora Bruna trouxe, foi demonstrar que essa linha ideológica já era antes da pandemia, já existia, já estava lá estabelecida. Só que com a pandemia, o que aconteceu? Os caras se viram num beco sem saída, eles iam se lascar, porque o principal público-alvo da Covid, digamos assim, eram os velhinhos, que era o público-alvo deles, né? O público da Prevent Senior são os idosos. E eles viram que, tipo, eles não iam ter como internar todo mundo. E eles decidiram, como assim, a maioria de nós, né, no fim, você se sente confortável, assim, vou tomar um remédio, vou sarar, né, tem essa ideia. Decidiram enfiar os remédios para os velhinhos tomarem. Era para salvar os velhinhos? Não, era para que eles morressem mesmo. Morte também é alta, né? Exato. Teve essa frase pela galera, morte também é alta, então deixa eu morrer. Gente... E hoje foi até uma das senadoras que falou que ela lembrou que no depoimento daquele diretor da Prevent, que foi na semana passada, ele citou o termo alta por morte. Ele já tinha citado isso. Então, não está totalmente dentro da lógica da empresa. Porque desde quando alta é por morte? Entendeu? Alta. Cara, eles enxergavam números ali, não pessoas. E aí eles praticaram até aquele tratamento por ozonioterapia, totalmente, assim, não tem comprovação nenhuma, e fora isso, é totalmente ilegal fazer isso. Parece que esse tratamento chegou a matar gente no Rio Grande do Sul, não era... E matou na Prevent Senior, com certeza. E talvez aquele Wong tenha morrido por causa disso, porque ele teve uma hemorragia no intestino, e claramente pode ter relação com essa ozonioterapia, porque é ozônio, mano, que é tipo cloro. É cloro enfiado no rego ali. Tá doido assim? O que causa dentro do ser humano isso? Gente, é uma coisa assim, tipo, assustadora. Eu ouvi naquele depoimento e pensando, nas vezes que eu li e assisti filmes sobre a Segunda Guerra, que eu adoro, né? Acho uma paranoia, eu tenho essa mania da Segunda Guerra. Gosto de ver aquele sofrimento, sei lá que já vê aquilo. Eu não gosto e gosto de ver, de saber como é que a humanidade fazia aquilo. Aí eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma pessoa faz com outra isso? Deixa morrer de fome, mata de gás. Aí eu fico lendo também sobre a escravidão, não o que a gente só estudou de livro de história, aquela conversa mole. Esses livros do Laurentino Gomes, por exemplo, já é uma trilogia, já está no segundo,
você vendo o que é que um ser humano faz com o outro. Aí eu fico pensando, meu Deus, ainda era século passado, atrasado e tal. Aí a gente fica pensando como é que um homem jogava outro homem para os leões lá no Coliseu e papapá. Mulher, basta ver isso aí, só muda a forma. É a mesma coisa. É a mesma coisa com as devidas diferenças. Hoje que ninguém tem mais leão para jogar o povo para o leão comer. Mas é a mesma coisa. O que eles fazem, essas experiências, esse matar, como o Bolsonaro Coisa diz, não, apenas era morrer, morreu antes, previu a morte e tal. É a mesma coisa. Eles fariam, esse povo de hoje, esse que foi hoje para a CPI, esse da Prevent Senior, se eles tivessem em 1939 a 45, eles fariam a mesma coisa que aquele pessoal fazia. Agora, eu acho que tem uma coisa que talvez seja bom a gente tentar deixar claro, e eu até estava bem em dúvida um dia desse sobre como é que isso poderia ser amarradinho para responsabilizar, né, o alvo da investigação da CPI, que é o governo federal. Que é o seguinte, né, a Prevent Senior, com essas práticas, ela seria uma aliada mesmo, informal, né, eu acho que é bom deixar isso claro para todo mundo, né, porque não é tão claro, né, eu mesma estava com dificuldade de ligar os pontos, mas seria uma aliada informal, né, uma espécie de laboratório mesmo, do gabinete paralelo do governo Bolsonaro, em relação à Covid, né? A Prevent, o diretor da Prevent, teria relações com aquela Nise Yamaguchi, com outros membros do gabinete paralelo, e eles estariam ali em conchavo para fazer esse tipo de experimento mesmo, né? Com toda essa... Agora, vai ficar... Eu não sei como é que vai ser, se a CPI já tem, eu não consegui ver todo o depoimento da Bruna, e aí vocês podem me ajudar a entender, como é que elas vão, como é que ele vai conseguir demonstrar mais claramente essa ligação, sabe, Camila e Inês? Tem elemento para isso? É uma dúvida que me ocorreu. Como é que vai ligar, fazer a relação mesmo mais clara entre o gabinete paralelo, que também é uma coisa que a CPI está tentando provar, né, e a Prevent Senior. Porque uma coisa, o governo pode dizer, não, se a Prevent Senior estava fazendo isso aí, empurrando, falsificando o atestado de óbito, ou empurrando o kit Covid sem anuência da família, problema dela. Agora, como é que junta as peças? É de uma forma meio frágil, mas é o que tem, eu acho. Pelas declarações mútuas. Tá? Então, você tem ali, quando a Prevent Senior tem, fora o vínculo aí com pessoas do gabinete paralelo, então tem a Nise, tem aquele Paulo Zanotto, que cita a Prevent Senior, né, o estudo da Prevent Senior, os caras que fizeram o estudo, e gente, eu fiquei chocado, o estudo realmente, que não é um estudo, foi publicado, está em revista, em inglês e tudo, e foi citado já mais de 30 vezes em outros estudos. O estudo já foi citado. Esse estudo da Prevent Senior, com 600 e tantos pacientes, utilizando o tratamento preventivo, sem nada, sem nenhuma regra. Ele não foi duplo cego, ele não foi randomizado, não foi nada. O médico, assim, eles mandavam lá o tratamento, podiam escolher as pessoas, enfim, porque não se sabe se foram escolhidas ou não, pessoas mais saudáveis em vez de mais doentes, mas mandavam e faziam um controle por um tempo por telemedicina só. E isso virou um estudo. E aí foi fraudado, porque eles disseram que tinham morrido só 2 pessoas, tinha um número mínimo de mortes de pacientes controlados, e no fim foi muito mais, foi tipo o dobro, o triplo, e 9, enfim, mas foi um tempo muito curto, não teve nenhum controle científico, nada, não foi registrado, não teve conselho de ética, não passou por conselho de ética, não passou por nada, e foi publicado numa revista dessas que a galera paga para sair, beleza, paga, mas saiu na revista, e já mais de 30 outros artigos citaram esse artigo. Isso é uma coisa muito séria. Camila, Isso também coloca a ciência em xeque. Não é o único, viu? A gente tem vários artigos científicos publicados em revistas internacionais defendendo a eficácia. Então, mas esse a gente sabe
que foi fraudado. Os outros a gente não sabe. Esse a gente sabe já. Os caras lá da Prevent Senior na CPI falaram que não foi bem um estudo, foi observacional. Não foi um estudo, eles não pediram autorização para ninguém para fazer. E não é assim que faz estudo. Então, como é que você chama de estudo uma coisa que não é um estudo? Para começo de conversa, né? Mas eles fizeram isso. Então, tem esse vínculo, então, com o gabinete paralelo, o tal do Esper lá, que é um dos médicos que assinam esse estudo, que conduziram essa pesquisa, que não é pesquisa, e com o pessoal do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro citou a pesquisa, demonstrando, falando assim, olha, nós temos um estudo aí da Prevent Senior que mostra que está sendo super bem sucedido o uso do tratamento preventivo, precoce e tal. O filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, falou também. Então, eu acho que é frágil, as provas são frágeis. E as atitudes, né? Compra milionária de cloroquina, distribuição, a história lá em Manaus, o Tratkov da Mayra, como ela agiu. Isso aí são esses vínculos que eles têm para demonstrar. E, assim, o caso da Prevent serviu para justificar que o governo federal aplicasse isso no SUS. E ele queria fazer isso. Para mim, é isso. A Estefânia está colocando um comentário aqui, que é bem legal. Eu vi, inclusive, alguns comentários na Globo News, assim, o Otávio Guedes comentando, fazendo todo um relato da queda do Mandetta e do Tait, na época, né, quando você, na hora, assim, na época das quedas, você não tinha elemento para juntar as coisas, mas hoje, recuperando as declarações deles e tal, há indícios de que havia essa pressão de um ente externo, né, que os, então, ministros não topavam, não aceitavam, e teria a ver com a Prevent. E aí, juntando os pontos, hoje dá para a gente supor que as saídas do Mandetta e do Tait têm a ver com esse laboratório macabro de uso do kit Covid. A gente já sabia que a saída deles tinha a ver com a não aceitação dessa imposição, né? Mas hoje, vendo o que acontece na Prevent Senior, fica muito sugestivo de que tinha a ver com a atuação dessa operadora mesmo. Pois é. Eu concordo. O Mandetta dizia as indiretas. Tinha umas indiretas. O Tais também falou as coisas. E esse babaca desse Queiroga, o pior de todos que eu achei desses ministros foi esse homem. Desqualificado. Um babão, um capacho, rasgou o diploma dele de médico. Não sei, não. É o pior. Quando a gente pensa que não vai ter pior, né? Aí aparece, tá aí. É a frase do Bolsonaro, nada tá tão ruim que não possa ficar pior, né? Piorar. Tá aí, uma frase certeira que ele disse, né? Impressionante. A única coisa que ele disse certo na vida. Foi mesmo. Aqui tá o Kevin tá falando, não sei se vocês viram, eu não tinha visto, que a Leila Germano postou hoje no Twitter o tal do empresário lá, foi o Otávio Cafuri, que desafiou ela a entrevistá-lo no podcast. Cara, é uma figura muito, né? Que ridículo, né? A minha impressão que ele me passou foi que ele quer ser candidato a alguma coisa, ele quer ser candidato a senador, por exemplo. Ele tá nessa história de fazer política para se eleger alguma coisa. E vai tentar. Não sei se ele vai conseguir, mas ele, assim, não escondeu isso. Ele usou hoje o ambiente da CPI para fazer propaganda de si mesmo. E ele conseguiu. Por isso que eu achei que foi desastroso também a saída desse sujeito lá hoje, não foi boa, não. Mas, como diz a Evelyn, eu acho que esse pessoal tinha mais chance em 2018. Eu acho que, dependendo, pelo andar da carruagem que a carruagem está indo, né, trotando, eu acho que esse pessoal aí não vai ter muita chance em 2018, não. Eu acho que não, acredito que não. Acho que vão passar alguns, mas aquela onda... Aquela onda de 2018, que todo mundo se elegeu, tipo o Itzel. E a gente já está vendo que muitos que se elegeram naquela época, naquela pegada de ser bolsonarista, muita gente já caiu, gente. Muita gente. Sim, exatamente. Teve os que já caíram. Ou mudou, né, Inês? Ou mudou de lado, virou casaca. Ou mudou de lado ou caiu mesmo. Mudou de lado, Maria. Vários mudaram de lado. O nojentão, o artista, o ator, o canastrão, Alexandre Frota. Ave Maria, sim, com a esquerda agora.
Canastrão, pois Maravilhoso. Mulher, não sei não, ver se essa terra plana capota mesmo. Gente, a CPI então vai ter mais 20 dias aí, né? Então tá marcada para, pelo menos assim, a ideia é que se apresente agora o relatório no dia 20 de outubro. E daqui para lá ainda pode rolar muita coisa. Tem uma pressão muito forte para que eles ouçam o Braga Neto, o general, né? Que é o número 2, Estão se morrendo for de ver. medo de saber como é que vão convidar o Então general. parece que é isso, né? Parece que é isso. E, tipo, a gente não sabe, daqui para lá ainda pode acontecer muita coisa, né? Esses últimos dias foram muito surpreendentes. Parecia que já tinha morrido a CPI, mas, puf, voltou à tona. Eu estava dando por vista essa CPI, eu viu? Também. Não estava mais completamente desestimulada para assistir, mas, de repente, o negócio voltou a ficar quente mesmo. Aí, o que vocês acham, assim, por enquanto, quem está saindo forte da CPI e quem está se desgraçando? Assim, pode ser tanto entre os participantes da CPI, como também entre os investigados, enfim. Olha, eu ia falar no Randolph, eu acho que sai com outra estatura política, muita visibilidade, uma visibilidade midiática positiva, acho que conseguiu aproveitar muito bem. As mulheres, nem se fala, Elisiane Gama, a Simone, eu acho que essas mulheres têm, sabe, ganharam muitos pontos, ganharam muita visibilidade, muito respeito, se impuseram muito bem. O próprio, olha, eu não sei vocês, eu posso ter sido uma ignorante, mas o Omar Aziz, que eu não sabia quem era, também sai com muito mais força, né, uma visibilidade e tanto. Em compensação, o Giroquina, não vou nem comentar, em compensação, que entrou, saiu, ninguém deu conta, foi o Tasso. Foi mesmo. Foi uma decepção, que é muito sintomático de quem já ia tirar o time de fora, né? Ele não estava, a gente comentou várias vezes, preguiça, pouca vontade de aparecer. Nunca nem usou os 15 minutos dele para falar, nunca. Exatamente. Agora, quem sai pior? Quem sai mais fraco? O Giroquina? Não, entre esses eu não sei se... Eu não sei, eu tenho uma coisa muito relativa esse negócio de julgar quem é forte ou quem é fraco. Aí tem dois lados. Quem é forte para nós, por exemplo, tá entendendo? Sim. Aí quem é forte para o outro lado, para esse pessoal aí, os terraplanistas. Sim, sim, os bolsonaristas. Então, para eles vai ser o quê? Pronto, Eduardo Girão, aquilo sim que é o senador, fica falando, aquilo é o Marcos Rogério. Quer dizer, eu acho que vai ser uma torcida, vai ser assim, quem foi melhor para cada torcida, tá entendendo? Para a nossa torcida, gostei do Aziz, gostei, que eu estou com a saudade do bichinho que ele pegou Covid, não foi? O Otto, doutor Otto. Foi. Pois é, estou com saudade dele. O Tasso, como a Evelyn diz, Tasso, menina, já estava doido para ir para casa. Outro dia foi passar uns dias nos Estados Unidos, de férias, ele e a dona Renata, para ele muito bem e tal. Nem passo prévio, ele não quis mais, né? Fez só ensaiou aquilo ali e tal. Disse que vai apoiar Eduardo Leite e tal. Aí eu acho o seguinte, fazer esse julgamento, fazer essa classificação, quem foi melhor e quem não foi melhor, é muito relativo. É melhor para nós e é ruim para eles. É bom para eles e é ruim para nós, tá entendendo? Mas eu acho que tem uns elementos que dão para, tipo assim, essa coisa de ganhar muita visibilidade, né? Porque tem uns peidadeiros ali que entraram e fizeram a diferença, né? Teve uns ali que me passar aqui na minha frente na rua, esse aí tá lá na CPI, aí era, não sei não. Mas esses nomes que a gente falou, Inês, mesmo que a gente tenha achado um lixo, eles acabam que ganham força mesmo, né? Não do nosso lado, mas ganharam força. O Marcos Rogério. É isso que eu estou dizendo, não adianta dizer quem se enfraqueceu, quem saiu fraco, não. Eu acho que todo mundo saiu forte para cada lado, tá entendendo? Sim, o Giroquina deita e rola, comentando nas redes dele. Isso. Tem gente que, você mesma vez, você deve se lembrar, que o Aziz botou para fora um fulano, um deputado, que nem da CPI entrou na sala da CPI para fazer uma live lá do lado do pessoal do governo. Está entendendo? Quer dizer, é muito difícil você dizer quem perdeu e quem ganhou.
assim, falando friamente, analisando, concordo plenamente. O Randolph, para mim, foi assim, surpreendente. Fala bem, se posiciona bem, Faz calmo, boas perguntas, maravilhoso. né? Cantarato se posiciona bem, o próprio Humberto Costa. Pronto, um que é, digamos assim, do nosso lado, engolindo com água, né? O Renan Calheiros, achei ele muito fraco. Renan Calheiros fraco, É, Inês, sem concordo. preparo, sabe? Perguntas Eu idiotas, esperava mais dele também. se Fiquei, foi repetindo. bem decepcionante. Não é, menina? Ó, Demais. Decepcionante. sabe um também que eu achei que fez lá seus tumultos, mas achei que ia pintar e bordar muito mais, ia tumultuar ainda mais, o próprio Flávio Bolsonaro. Achei que foi ali umas 3 vezes, Foi. foi burro, podia ter aproveitado ainda mais aquele palco ali, não aproveitou, Mas ele para passa a a nossa impressão de, felicidade. ele passa a impressão de ser preguiçoso, eu acho. Ah, Fala mal, negócio de, ele é burralho, né? Ele é é, baixo, assim, é é, um baixo nível, inclusive de é, comunicação. Ele não encanta, é, sabe? Assim, é, mesmo do lado negativo, você consegue identificar quando uma pessoa é uma boa comunicadora, quando uma é, pessoa sabe seduzir. Ele não, ele é fraquíssimo. é. Ele Eu é burro, menina, analfabeto. Resumindo, é burro, não sabe resumindo, nem capitalizar a CPI, ele sabe. Também não, mas de fato, mas para tumultuar nessa história na ida do velho da van, ele tumultuou muito. O bicho foi tumultuou, mas sacal. o tempo de CPI que teve, eu acho que ele É, Ele só foi para assim, pessoas realmente. estratégicas, o pessoal sim, do peito mesmo, assim, que sim, é, né? Como ontem o velho da van e ele foi lá e tal. É o povo da casa dele, da cozinha dele, da sim, panela. sim. Aí ele foi. Aí o resto, ele não queria gastar o tempo dele. Ah, vai perder tempo, ele tem que administrar lá as rachadinhas, né? Muita coisa para fazer. É, tem que comprar Palácio para vender, casa. né? E hoje o MTST, ou era o MST, o MST estava hoje fazendo um protesto lá na porta do Flávio Bolsonaro em Ah, Brasília. Tava bom demais. Outro dia o MTST fez um protesto na Bolsa de Valores de São Paulo e hoje, nessa quinta-feira, dia 30 de setembro, foi o MST que foi lá na porta do Flávio Bolsonaro. Achei genial. A galera tá fazendo uns protestos muito massa. E, ó, dia 2, bora todo mundo, hein, gente? Quem puder, bora nessa sim. cidade, bora Nós lá. três vamos Vamos, desfilar o vamos, nosso protesto vamos. Amanhã na eu vou praça. passar o dia fazendo campanha na internet disso aí. Tem que lotar. Ah, hoje eu já comecei, Pois é. fiz duas Camila, postagens, Twitter e Facebook, convidando os meus amigos a irem Sim, lá. sim. Diz, Evelyn. Camila, vai ter plaquinhas atualizadas? Tem que Vai fazer, temos que arranjar. tem, Vamos porque fazer. tu é a minha, eu me aproveito dos teus ornamentos, que eu não sei Eu fazer. levo A plaquinha. menina, Vou fazer amanhã. Vou ter ideias aí. Se alguém tiver uma ideia, me mande. Assim, da outra vez eu botei, dizeres de dizeres manifestação. bons. As plaquinhas. Aí, gente, vamos seguindo aqui já para a reta final, né? Fora a CPI, né? A gente sabe, beleza, vai sair aí um relatório, né? O Renan deve estar já bem avançado o relatório, não é exatamente o Renan que escreve, tem uma equipe que faz isso, mas lógico, ele participa, está ali, é alimentado pelos outros senadores também, vai colocar em votação, vai ter indiciamento de várias pessoas, estão prometendo aí, pedir o indiciamento também do próprio Messias, né, o Jair Messias Bolsonaro, Bolsocoiso, e de outras figuras, mas tudo vai depender em grande parte de uma figura chamada Augusto Aras, que foi reconduzido aí ao Procurador-Geral da República, mas agora é também cotado para ser o segundo nome aí, caso o menino lá que foi indicado, o ex-AGU, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, caso ele não seja confirmado, já que estão segurando do jeito que pode ou não pode. Gente, é impressionante como o Alcolumbre, que é o senador Davi Alcolumbre, que foi
presidente do Senado, lá do Amapá, ele está segurando, ele odeia esse... Ele não quer o André Mendonça. Não quer o André Mendonça, não quer, e está segurando. Sabe quem quer o André Mendonça? É a Michelle Bolsonaro é quengada com ele. Só a Michelle, nem o Bolsonaro está fazendo força, porque tem aí uma desconfiança da galera do Centrão de que ele vai ser traidor, de que ele vai ser lavajatista. Então, que vai ter aí uma caça às bruxas contra certos políticos, né, do Centrão, sobretudo. E aí, a galera do Centrão quer o Aras, porque sabem que o Aras segura tudo, não vai deixar passar nada. Então, o Aras vai estar com uma faca e o queijo na mão, de ou fazer alguma coisa ou não fazer nada. E provavelmente ele não vai fazer nada. Então, assim, talvez o resultado da CPI seja nada mesmo. Nada em termos de condução do Ministério Público, né? Mas Sim. Eu acho que, se não me engano, tem outras frentes aí de atuação, tipo polícia, outras instâncias que podem agir. Também acho que o Aras não vai fazer nada. Se ele já tivesse sido, né, banido, tivessem o Bolsonaro, inclusive essa não força que o Bolsonaro faz pelo Mendonça tem a ver também com manter o Aras ali cozinhando, né? Porque ele sabe que se o Mendonça ganhasse aí todas as bênçãos do Bolsonaro, ele estaria fora da jogada. E então, outro assunto de hoje, de ontem, foi esse rolo lá no Banco do Nordeste. Quem começou o rolo? Grande figura, impoluta, honesto, do presidente do o Ciro Nogueira. Não, Ciro Nogueira não. Ciro Nogueira quer botar. Foi aquele que nem tem mais mandato. Aí... O Valdemar Costa Neto? Valdemar Costa Neto. Certo. Ele que se mete, porque parece que o BNB faz parte do quinhão dele, tá entendendo? Olha bem, Valdemar Costa Neto. E ele quer botar para fora, não, já botou, né? O Romildo Rolim, e entrou no lugar do presidente Romildo Rolim, entrou Anderson Poça, que é atual diretor de negócios, mas é interino ainda. Não, acho que não vai ficar com o Ciro Nogueira, não. Então, vai brigar Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto. E o que me surpreendeu muito foi uma fala do Danilo Forte, que agora está como deputado federal, depois que o Roberto Pessoa foi eleito. Não, ele está no lugar ele é suplente e está no lugar de alguém. E ele hoje falou, inclusive, contra essa mudança do Banco do Nordeste. Será que Danilo Forte também já está deixando o bolsonarismo? Né? Será? Porque ele deu pau, disse que não existe isso, porque esse Valdemar Costa Neto disse que tem uma ONG, que é do PT, que faz o gerenciamento de sei quantos milhões, papapá. Tem nada a ver. Essa ONG trabalha há muito tempo, nada a ver com o PT. Agora, ele que quer botar para fora para botar alguma ONG dele, né? Mas não é de PT, não é de nada. E eu só sei que o rolo foi grande, o Romildo Rolim está exonerado, entrou esse outro aí, agora ninguém sabe quem é que vai ficar no lugar definitivo. Esse Anderson Poça é só interino, ele é atual diretor de negócios e está respondendo pela presidência. Agora, aí vai se o Ciro Nogueira também quiser e esse Valdemar Costa quiser, aí a gente vai ver uma briga, né, grande aí dentro desse centrão. Pois é. Agora, outra coisa legal, coisa ruim hoje foi vaiado lá em Belo Horizonte. Uma mulher, ele foi lá fazer uma festa lá dos 1000 dias, né? Inaugurar não, o metrô de Belo Horizonte vai ser privatizado. Como é que você vai... Olha a obra dele. Olha a obra dele. Ele vai em ponte que não custa nada e que a festa de inauguração é mais cara do que a tal da ponte. É só a inauguração idiota. É só coisa idiota. Ele já foi e tal. Aí a mulher lá deram uma vá dele, disse que todo mundo que estava de mais ou menos meio minuto, achei pouco. O Guilherme está dizendo que o metrô nunca vai sair, já é uma promessa que já tem 200 anos. Aí ele, como sempre, né, ele diz desaforo, aí bota quem... Ele não tem que responder, né? Eu não faço isso, não. Pois o seu candidato é ladrão. Foi logo dizendo que a mulher era apoiadora do Lula. Aí começou a chamar o Lula de ladrão, a Dilma de ladra, e que no governo dele não tem
Corrupção. Eu acho que ele diz, a cara não treme, né? Nem fica vermelha. Mas foi bom levar uma vaia. Foi bom. Não, é sempre bom. Voltando aqui às possíveis consequências da CPI, a Sofia Vidal comentou que tem mais fé no Tribunal Internacional com os levantamentos feitos a partir da CPI. Né? A gente sabe que tem o Tribunal... Né? Exatamente. O Tribunal Internacional de Haia pode julgar, por exemplo, o Bolsonaro por genocídio. Isso pode acontecer, não só ele, outras figuras também, né? E a Paula Vanessa também falou que concorda, que acredita mais no Tribunal Internacional. As coisas aqui no Brasil estão meio ruins mesmo, né, gente? Mas vai fazer o quê, né? Meu povo, eu acho que era isso, né? Os levantamentos que a gente fez hoje. Tinha mais alguma coisa? Enfim, a gente já comentou que o Tasso Gereissati abriu mão da candidatura à presidência, que ele estava aí concorrendo, ia concorrer às prévias do PSDB, vai apoiar, já declarou apoio ao Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, contra o Dória, deu declarações, assim, dizendo que o Eduardo Leite é mais aberto, inclusive para negociar, de repente pode ser vice de alguém, só que o próprio Eduardo Leite já, por exemplo, já deu uma cutucada assim, falou assim, do Ciro Gomes, eu acho que não tem como ser vice, não. Porque começaram a questionar, né, depois que o Tasso falou isso, de que ele estava aberto ali a discutir o que é melhor para o país, não necessariamente ser uma cabeça de chapa do PSDB, aí começaram a especular essa possibilidade dele ser vice do Ciro. Aí do Ciro mesmo não, que eu vou já mesmo ser vice de uma pessoa que está na 4ª disputa presidencial, ou é 3ª, sei lá, 4ª, né? Gente. Não sai dos 9, 10, 12%. Deu uma gente, mas é o seguinte, tudo bem. Por mim não tinha nada a ver, não, de ser 3ª vez, 4ª vez, porque o Lula também se candidatou um bocado de vez para ganhar, né? Uhum. Mas tudo bem. Agora, o Ciro Gomes cantando a música do Fagner, que ele agora está apelando para tudo, né? E ele jogando capoeira, mulher. Virou aquilo foi a minha figurinha preferida agora do Zap, é ele. Aranha maluca. Rapaz, e cantando a música do Fagner, não. Cara, eu acho uma pena. Mas pronto, deixa para lá, né? Não, eu acho que foi muito, conversando foi muito. Vamos começar a mandar, porque senão não termina hoje. Não, aqui o Kevin perguntando, e do Sarto? Não vou falar do Sarto, meu filho, tu quer que a gente fale mais do Sarto? Não, gente, o Sarto a gente tem falado, vamos continuar falando do Sarto. A gente tem que fazer um levantamento das cidices do Sarto, porque ele está com umas marmotas, não sei se vocês viram, ele foi inaugurar as bicicletas de acessibilidade, aí só faltou cair e derrubar o outro lá que estava andando na garupa dele, aí bate umas fotos. Vocês lembram o bichinho, dos cachorros, dos gatos, o candidato que também quase caiu da bicicleta aquela vez, foi engraçado demais. Pô, parecia o Foi parecido. Foi parecido. A gente qualquer dia vai fazer outro episódio com Tá merecendo. Tá merecendo. Tem várias coisas de bastidor que não... Fazer novos levantamentos, como a gente fez naquele dia. Bora ver. Quando terminar aqui a gravação, eu vou dar um bastidor. Não sei se vocês já sabem, mas a fila andou belíssimamente para a Nath Herculano, viu? A mulher disse pro povo que é que custa. Não, vou dizer não. Só para quem aparecer aqui na gravação. Pois, então vamos encerrando aqui. Gente, que foi boa a conversa, viu? Puxa vida, foi boa demais. Se vocês acharam, Ave Maria, ô fofocaiada boa. Pois é isso, fiquem bem. Terça-feira tem episódio novo, vai ser bem bacana, vai ser diferente. Especialzinho, assim, esperamos que vocês gostem. E não esqueçam, quem não ouviu ainda o Vida de Jornalista, vai lá ouvir, que tá bem legal, que eles fizeram um resumo das cunhãs que eu já ouvi umas 3 vezes, eu acho tão engraçado, toda vez eu morro de rir. Meu Deus, foi só essa Vida de Jornalista que nós estamos lá. Tá muito engraçado. E daqui a pouco tem o Falcão, que eu e a Inês fomos. O Lero White. O Lero White. É a estreia do Lero White na TVC. 10 da noite com reprise. Domingo às 16 horas. Vai, assim, tá engraçado, gente, tá bom, tá engraçado demais. E agradecer vocês, assinantes, que tanto ajudam a gente. Com certeza. Eu olho o microfone, dá vontade de logo dizer obrigada, gente, de novo. O meu também é mais assinantes, viu? Sim, muito legal. Pois, eu vou encerrando aqui. Um beijo para todo mundo. Valeu. Tchau. Obrigada.